Prosseguimos neste mês da Bíblia, procurando ouvir, acolher e proclamar a palavra de Deus. Neste domingo, mais uma vez, é o evangelista Marcos que nos diz: Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho lhes perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros, Elias, outros, um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Pedro: tu és o Cristo. Aqui nós temos então toda a certeza de que esta iluminação vem do alto. Jesus se admira, como o texto sagrado continua comentando, que Pedro tivesse dado essa resposta. Se fosse uma resposta lógica, evidente, Jesus não se admiraria. No entanto, quando Pedro prontamente diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus diz: Pedro, isso não vem de ti, isso foi revelado por meu Pai. Então, na verdade, a nossa fé, irmãos e irmãs, amigos, amigas, que agora estão juntos comigo neste programa Em Tuas Mãos, a nossa fé é um dom de Deus. Saber quem é Jesus não é uma conclusão lógica. Você pode estudar os escritos contemporâneos de Jesus, pode estudar a Bíblia, sabê-la de cor, saber explicar melhor do que um bispo, do que um pastor evangélico, mas isso ainda não é a fé. A fé não é saber explicar. A fé é uma adesão à pessoa de Jesus. Você pode ser analfabeto, pode ser doutor, isso não importa. A fé é algo do coração. Então, é um dom de Deus, Ele nos dá a fé. E nós católicos acreditamos, como a Igreja nos ensina, que a fé, a esperança e a caridade nos são dadas como um dom de Deus na hora do batismo. O Espírito Santo, que é infundido em nós, traz para nós a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. Traz em nós o germe da esperança, que não nos permite desanimar e nos dá a capacidade de recomeçar sempre para podermos alcançar a meta desejada. E a rainha das virtudes, o amor, que tanto permanece neste mundo como a coisa mais bela e importante, como também é a ponte segura para chegarmos à eternidade. De tal sorte que quando Pedro proclama que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele está sendo movido pela fé. E a fé, repito, é um dom de Deus. As pessoas podem ter ideias diferenciadas sobre Jesus. É um grande profeta. É um homem sábio. Foi um psicólogo de primeira. É um homem muito inteligente, muito bondoso, caritativo. Sim, tudo isso. Mas o que importa para nós é que ele é o Filho de Deus enviado para nos salvar. Esse é o esteio, é a coluna mestra da nossa vida de fé. Eis porque a profissão de fé de Pedro se torna a rocha sobre a qual Jesus, então, construiu a sua igreja. E a igreja é detentora deste livro. É impressionante como alguns irmãos nossos de outras igrejas cristãs acham que eles descobriram a Bíblia. Olha, primeiro nós temos provas históricas, documentais, de que antes que Lutero traduzisse a Bíblia do latim para o alemão, já havia traduções da Bíblia feita pela Igreja Católica, tanto na língua alemã quanto em outras línguas. Ele não foi o primeiro a traduzir a Bíblia. Os escritos da Bíblia Sagrada,
todos os escritos do Antigo Testamento, com poucas exceções, 7 livros no máximo, foram todos eles escritos em hebraico ou aramaico. É a língua mais original da Bíblia. Mas uma parte dos escritos do Antigo Testamento foi escrito também em grego, a língua grega. Por quê? Porque havia judeus que se transportaram, se transferiram para fora do povo de Israel, do território de Israel. Havia colônias judaicas em Alexandria e em vários outros países, em Roma, etc. Eles continuavam a fé de Israel, mas falavam grego. Então escreveram também em grego. Daí porque nós temos livros sagrados do Antigo Testamento escritos em hebraico e em grego. Esses que foram escritos na língua grega são chamados deuterocanônicos, quer dizer, entraram na segunda lista. Os do Novo Testamento, todos eles foram escritos em grego, com exceção, talvez, da primeira versão do Evangelho segundo Mateus, que há uma forte tradição dizer que o original foi em hebraico ou aramaico. E quando a Bíblia, escrita em hebraico, aramaico e grego, passou a ser inacessível para o povo, lá pelo século IV, V, veio um grande homem chamado São Jerônimo, saiu de Roma, foi para a Terra Santa, colocou-se numa gruta, ao lado da gruta onde foi o nascimento de Jesus, e por anos se dedicou a traduzir a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, para a língua latina, que era a língua que o povo falava na época. Aí ela recebeu o nome de Vulgata, que é a língua do vulgo, a língua do povo. E hoje nós temos a Bíblia Sagrada traduzida em sua totalidade, ou em parte, em mais de 1.800 idiomas. Então, até na língua de alguns povos indígenas do Brasil, ela está traduzida. Então, isso significa Deus colocou no coração do seu povo uma sede de ouvir a sua palavra.